Dois corpos estão em movimento no espaço sideral. A lei da inércia diz que a trajetória dos dois corpos tem a forma de reta, retilínea, né? Sabemos disso. Só que eu contei metade da história, metade da lei da inércia. Deixa eu contar a outra parte. Digamos que esse corpo, que está em movimento porque alguma coisa aconteceu, a ele não interessa, o fato é que, em 4 segundos, ele deslocou 20 metros. Nos próximos 4 segundos, ele vai deslocar mais ou menos que 20 metros. Se você fosse fazer essa experiência lá no espaço sideral, você viria que ele iria deslocar exatamente 20 metros. E essa é outra parte da lei da inércia. Todo corpo, por si só, além de desejar seguir em linha reta, deseja manter o seu ritmo de movimento. E esse ritmo aí é representado por uma proporcionalidade, porque ele andou 20 metros em 4 segundos, mas em 8 segundos ele andou 40 metros. Como expressar essa proporcionalidade? A física expressa isso a partir de uma razão, de um instrumento matemático que a gente chama de razão. Aqui no caso, é 20 metros, a gente fala assim, por 4 segundos. Por que a razão ela é interessante para expressar a proporcionalidade? Porque se você alterar o numerador da razão, para que a razão continue a mesma, você tem que alterar o denominador da mesma forma. Ou seja, se aqui se multiplicar por 2, aqui você tem que multiplicar por 2 também. Então, a proporção é a mesma. Ela se mantém e a razão também é a mesma. Veja, se eu posso pegar também e multiplicar por 10. Né? Se eu multiplicar o numerador por 10, isso aqui vai dar 200. Deixa eu botar aqui. Tudo bem, desde que eu multiplique o denominador por 10. Veja, é a mesma proporcionalidade. Entendeu? Agora, eu posso expressar essa razão, essa proporção, da forma mais enxuta possível. A forma mais enxuta para a física é aquela que o denominador está na unidade. Então vamos lá. Como é que eu transformo isso em unidade? Eu divido por 4. Vai ficar 1 segundo. E aqui eu divido também por 4. Vai ficar 5 metros. Essa proporção é a mesma coisa que essa. Ou seja, deslocar 20 metros em 4 segundos é deslocar 5 metros em 1 segundo. Nesse ponto, a gente costuma nem representar a unidade aqui. Bota segundo, ela está implícita. E a gente diz que o cara anda 5 metros por segundo. E essa proporção ganha um nome, é uma nova grandeza chamada de velocidade. Representada pela letra V. Veja, que é uma grandeza que é diferente do tempo e do comprimento. Porque é uma grandeza que mistura uma ideia de tempo, a duração, o intervalo de tempo, e uma ideia de comprimento, que é o deslocamento. Então a velocidade não é uma grandeza fundamental, é uma grandeza derivada de duas grandezas fundamentais. É assim que a gente pensa, né? Então, como o numerador aqui são todos deslocamentos e o denominador são todos intervalos de tempo, a gente pode resumir essa história da seguinte forma. A velocidade, por definição, é uma proporção entre o deslocamento e o respectivo intervalo de tempo para um certo corpo em movimento. Então essa, posso dizer que é a relação que define velocidade. Essa não vai ser a relação funcional da velocidade. Vou mostrar o que é a relação funcional. Vamos expressar a velocidade pela forma mais simplificada aqui. 5 metros por segundo. Se eu disser assim, ó, com essa velocidade, um corpo vai deslocar uma certa distância em 10 segundos. Que distância é essa? Bom, se ele anda em 1 segundo, mentalmente, se ele anda em 1 segundo 5 metros, em 10 segundos ele vai andar 10 vezes isso, né? O 5 vai se repetir 10 vezes. E aí a gente acha o deslocamento pegando o 5 e multiplicando
por 10. Se o tempo fosse 4 segundos, seria 5 vezes 4. E assim sucessivamente. Então, a própria definição do que é essa velocidade nos permite concluir que se você quiser um deslocamento, é só você multiplicar a velocidade, vou botar aqui assim, pelo intervalo de tempo, pela quantidade de segundos que ele percorreu. Só vou ajeitar aqui 50 metros. Pronto, assim fica mais bonitinho. Então, essa expressão, essa relação, é a relação mais funcional, né? Para que serve ter a velocidade na mão? Para achar o deslocamento que esse cara vai ter depois de um certo intervalo de tempo, durante um certo intervalo de tempo. Agora, tem uma discussão fundamental que é importante. Tudo isso daqui é a mesma velocidade. E quando você pega e olha para isso e pensa que você está dividindo deslocamento por tempo, você está se atrapalhando. Porque uma coisa é você ter 20 balas e dividir por 4 crianças e cada uma pegar 5 balas. A divisão aí obtém um resultado bem concreto. Eu não quero obter um resultado do ponto de vista de uma coisa. Eu quero manter a representação da proporcionalidade. Eu nunca quero substituir isso. Então eu não estou dividindo, na verdade, distância por tempo. Distância por tempo, não faz sentido isso. Eu estou, na verdade, usando um recurso matemático para representar a proporcionalidade, que sempre vai existir. Então isso não é uma coisa única, não. Isso é uma proporção. E tem duas coisas vinculadas a isso, que é a distância e o tempo. E sempre vai existir quando você representar a velocidade. Entendeu? Então não encare isso como uma divisão, e sim como uma proporção. Essa é a essência da velocidade. E de diversas grandezas que vão usar a mesma estratégia. A velocidade, ela não está limitada apenas a usar metro ou segundo. Qualquer unidade de distância e vinculada à unidade de tempo é velocidade. Por exemplo, esse corpo aqui, digamos que esteja com a velocidade de 50 km por hora. Né? Em um intervalo de tempo de 7 horas, quanto é o deslocamento? Está entendendo? O deslocamento vai ser o 50 repetido 7 vezes. Isso é representado por essa expressão, mas isso é óbvio, né? Ou seja, 50 km em 1 hora, em 7 horas, esse 50 vai virar 350. Ou, se você quiser, isso, para virar 7, você multiplica por 7, e isso, obrigatoriamente, você vai ter que multiplicar por 7. Então, vai ser 350 km em 7 horas, para a proporção ficar a mesma. Pode ser resolvido assim também. Todos esses movimentos, esses dois aqui, né, em que os corpos se movimentam espontaneamente, sem interferência de outros, é chamado de movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Então, a lei da inércia toda diz, todo corpo em movimento descreve um MRU. Qualquer corpo que descreva um movimento, ou que esteja em movimento, que não descreva MRU, ele não está livre, ele está sob a ação de terceiros. Então, por exemplo, tem movimento circular uniforme, isso não é espontâneo. Tem movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele que você aumenta a velocidade ou diminui a velocidade. Isso não é espontâneo. Entendeu? E qualquer outro movimento. O movimento natural de todo mundo que está em movimento é o MRU. Isso que é a lei da inércia. Completa. Agora faça as questões aí embaixo. Um abraço.